Estamos começando pela Rádio Universitária o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pelo rádio na frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo MinUFG. De segunda a sexta-feira, o Intercampus vai ao ar às 11h30 da manhã, com reprise às 6h30 da tarde. E no final de semana você pode acompanhar uma edição especial no sábado, 7h30 da manhã, e no domingo, 10h30 da manhã. A Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás, por meio do projeto de extensão Volte a Sorrir, vai entregar pares de próteses dentárias a 30 pessoas em um formato de mutirão da prótese dental. O evento está programado para acontecer amanhã, terça-feira, dia 28, das 8 da manhã ao meio-dia, na Faculdade de Odontologia, que fica no campus Colemar Natal e Silva, no setor universitário. Os benefícios da ação são usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, idosos de baixa renda, que foram agendados para atendimento via regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Algumas universidades brasileiras estão adotando um novo sistema de ingresso de estudantes, que permite oferecer vagas olímpicas a alunos com medalhas em competições científicas. Com esse novo sistema, alunos medalhistas em Olimpíadas de Conhecimento podem entrar na universidade sem passar pelo vestibular, aproveitando resultados obtidos em competições nacionais e internacionais. A nova modalidade de seleção, adotada pela USP, Unicamp e a Unesp, faz parte de uma tendência de diversificar formas de ingresso de estudantes e valorizar o esforço e desempenho dos alunos em competições científicas. Estudantes de todas as instituições filiadas à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, podem participar do primeiro concurso audiovisual da ANDIFES, com o tema Universidade Pública, Gratuita e de Qualidade, Patrimônio do Povo Brasileiro. O objetivo do concurso é a produção de conteúdos audiovisuais que valorizem as universidades federais brasileiras. Os estudantes interessados devem se inscrever até a próxima sexta-feira, dia 31 de janeiro. Os vídeos devem ter cerca de 1 minuto. A técnica para a criação do vídeo é livre, podendo ser utilizados recursos complementares de animação, filtros especiais, entre outros. Os 3 primeiros colocados concorrem a prêmios que variam entre R$ 1.500 a R$ 5.000. A autora, ilustradora e professora aposentada da Faculdade de Artes Visuais da UFG, Cissa Fittipaldi, está entre os indicados ao prêmio Hans Christian Andersen Awards 2020. Essa é a 4ª vez que a artista é indicada para este prêmio, que é a mais alta distinção internacional dada a autores e ilustradores infantis. Apenas Cissa Fittipaldi e a escritora Mariana Colasanti estão entre os brasileiros que concorrem ao prêmio. Cissa Fittipaldi tem uma extensa carreira na literatura infantil. Na Faculdade de Artes Visuais da UFG, ela foi professora das disciplinas de ilustração e de design editorial. O Intercampus vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Intercampus volta já. Então foi assim? Os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho. Toda segunda, às 4 da tarde e sábado, às 7 da noite. Estamos apresentando Intercampus. Um projeto de extensão desenvolvido pela Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás quer mostrar, principalmente a crianças, a importância dos insetos para a humanidade e para o equilíbrio natural dos ecossistemas.
Chamado de Meu Amigo Inseto, um novo olhar para a relação dos insetos com o homem, o projeto quer mudar a forma como nos relacionamos com os insetos. A coordenação das atividades é da professora Jaqueline Magalhães Pereira, que conversa agora com a gente. Olá, professora Jaqueline, obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Ana Flávia, bom dia a todos que estão nos ouvindo na Rádio Universitária. Agradeço a oportunidade para falar um pouquinho do projeto Meu Amigo Inseto e sobre os insetos de forma geral. A gente é que agradece, professora. Então, professora, geralmente, a gente chama os insetos aí de praga e tenta até eliminá-los. Mas esse grupo de animal também tem sua importância, não é? Sim, os insetos são muito importantes no equilíbrio dos ecossistemas e são muito importantes para os seres humanos também. A gente pode citar várias atividades importantes dos insetos, né? A gente pode começar com os insetos que alimentam de plantas, que são herbívoros. Depois nós temos os insetos que atuam como inimigos naturais, os predadores, como a gente tem contato com as joaninhas se alimentando de pulgões, os parasitoides. Temos também insetos que são decompositores, se alimentam de material vegetal, morto, e também animais mortos, como baratas, cupins, moscas, besouros. E a gente pode ainda contar, com a importante atuação dos insetos como polinizadores, permitindo aí a reprodução de várias espécies de plantas que são cultivadas também. Além disso, a gente tem vários produtos, como mel, cera, geleia real, que são produzidos pelas abelhas. A gente pode citar o bicho da seda, que produz tecido natural, a laca, que é utilizada como verniz para móveis. Temos também um corante natural, que é obtido de uma cochonilha, que é utilizado em vários produtos alimentícios. E ainda, podemos citar cupins e formigas como engenheiros do solo, que eles auxiliam muito na melhoria do solo para penetração das raízes, aumentando aí a quantidade de poros no solo, a aeração e facilitando essa penetração das raízes. Mas, como você mesmo citou no início aí da pergunta, a gente lembra muito dos insetos como prejudiciais, até a ideia do projeto surgiu por isso. E temos alguns insetos realmente que podem gerar prejuízo, mas a quantidade, que gera é muito pequena. É uma proporção de menos de 1% de espécies que são prejudiciais. E em geral, professora, só te interrompendo um pouquinho, em geral, se há esse desequilíbrio é porque houve um desequilíbrio anterior, que, em geral provocado por nós mesmos, O uso de agrotóxicos que elimina alguns tipos de inseto e faz proliferar outros, Então a gente tem uma condição que que favorece um incremento de algum inseto e ele acaba se tornando prejudicial, Geralmente plantas cultivadas, alguns insetos que são vetores de doenças para animais e homens, mas diante de todo um resumo que eu comentei sobre os benefícios, a gente tem muito mais benefícios da ação dos insetos do que considerar eles como nocivos. E por isso que é importante a gente ter essa noção que são pouquíssimos que podem ser realmente chamados de pragas. Então, professora, os insetos, eles são encontrados aí em todos os lugares, em todo tipo de ambiente? Os insetos eles são encontrados em praticamente todos os tipos de ambientes. Você vai encontrar em locais de temperatura mais elevada, locais de temperatura mais amena, mais frio, E também em ambiente terrestre, insetos vai encontrar também insetos aquáticos, em lagos, rios também. Então a gente tem uma variedade de ambientes. Então, geralmente, todos nós encontramos com os insetos quase todos os nossos dias, A gente tem inseto no nosso ambiente que nós estamos. E aí, professora, conviver com muitos desses insetos não é fácil, não é agradável, Como é que a gente pode conseguir esse equilíbrio aí? Aqui, Ana Flávia, a gente tem uma questão que realmente impulsionou um pouco do projeto, porque essa visão do inseto como algo negativo, nocivo, ela já vem culturalmente. Então, desde criança, às vezes isso é passado mesmo e se esquece todos esses benefícios, Então, na verdade, o que a gente precisa lembrar realmente é
qual que é essa função do inseto, o que está acontecendo ali para que ele aumente a população e às vezes ele traga algum prejuízo, né? E como que eu posso realmente voltar a esse equilíbrio? Acho que a chave da questão é essa, porque, na verdade, como nós comentamos, tem alguma alteração para que ele aumente de população e ele provoque esse desequilíbrio, e aí a gente lembra muito dele como praga. Então, o que a gente precisa lembrar mesmo é da importância desses insetos. Se ele está aumentando de população, está acontecendo algo ali que a gente precisa, às vezes, interferir para voltar à posição normal de equilíbrio. Professora, e como é que o projeto Meu Amigo Inseto, um novo olhar para a relação dos insetos com o homem, criado aí na Escola de Agronomia do UFG, trabalha para mostrar a importância dos insetos para os humanos e o equilíbrio da natureza? Então, nós fazemos, né, as atividades com as crianças, né, geralmente a gente tem uma metodologia de uma exposição oral mesmo, que a criança, ela visualiza o que é um inseto. Então, ela precisa reconhecer um inseto, né, características mesmo de forma do inseto, morfológicas, e diferenciar de outros grupos de animais, porque a gente percebe muito que há uma confusão do que é inseto ou o que não é. Sempre o que é nocivo está associado ao inseto. A gente também frisa alguns que às vezes são considerados insetos, a gente tenta mostrar para a criança como diferenciar, e também, né, a importância dos insetos em relação a número, que tem uma grande quantidade em relação aos outros animais, e daí a gente passa para a importância. Em relação à parte, vamos falar assim, mais prática, né, as crianças têm um contato com os insetos da nossa coleção, que fica aqui no laboratório, então elas visualizam os insetos, aprendem nomes comuns, observam a diversidade que tem de tamanho, de coloração, a gente frisa em relação à importância dos insetos, e elas também têm contato com alguns insetos vivos que nós temos aqui também, né? Visualizando as mesmas características e importância, e alguns também é possível que eles tenham contato. Então, a gente, às vezes, oferece para a criança também, para ela colocar a mão, ou ele pode carregar um inseto para que esteja esse contato e até elimine um pouco essa distância, o medo, e várias crianças gostam muito dessa etapa mesmo. E como é que as crianças recebem o projeto, professora? Elas mudam a forma de ver aí o inseto? As crianças, assim, elas gostam muito do projeto, porque essa questão mesmo de ter os insetos ali, principalmente os insetos vivos, né, que tem essa prática, o contato, então eles visualizam ali o inseto, o comportamento do inseto. Às vezes vem insetos bem pequenos na lupa, para eles é um universo mágico. Então, as crianças têm gostado muito, a gente tem recebido assim, um retorno muito bom das crianças, gostando mesmo da atividade, aprendendo, sabendo diferenciar o que é inseto, o que não é inseto. Essas crianças, professora, elas são de escolas que se cadastram para participar do projeto, ou vocês vão até as escolas e convidam? Como é que funciona isso? Então, assim, a gente tem recebido, na verdade, a demanda da escola, né, através de alguma professora, coordenadora ou direção mesmo, que contacta o projeto, né, tendo interesse de ter a ação do projeto ou na escola ou no laboratório aqui da Escola de Agronomia da UFG. E assim a gente agenda uma data, né? O nosso período de agendamento está aberto para fevereiro de 2020, então as escolas interessadas, elas podem estar em contato com a gente. Aí isso é feito pela internet? Professora, tem um telefone? Sim, os telefones, né, são os telefones aqui da Escola de Agronomia, né, do Laboratório de Entomologia, o Entomolab, é o 3521-1686, 1677, através também do e-mail, que é meuamigoinseto@gmail.com, e também, né, nós temos o Instagram do projeto, que é @meuamigoinseto. Todos esses canais de contato, né, as escolas podem entrar e mostrar interesse, né, para que a ação do projeto vá à escola ou eles venham também aqui no laboratório, tá? Então, o nosso interesse é de ter o maior número de escolas possíveis, né, que a gente possa atuar com esse projeto. Professora, você citou aí algumas vezes e eu fiquei curiosa, né? Por que é importante a criança saber diferenciar o que é um inseto e o que é um inseto? Como é que a gente pode dizer que um bichinho é inseto ou não? Para as crianças, geralmente a gente trabalha com a linguagem bem simples mesmo, né? Então,
todos os insetos, eles têm 3 pares de pernas, né, e asas. Então, a criança consegue diferenciar de outros grupos. Então, se ela vai comparar, por exemplo, com aranhas, com escorpião, piolho de cobra, tatuzinho de jardim, que são outros animais que elas têm contato, ela vai diferenciar principalmente pela ausência de asas e pela quantidade de pernas que é superior. Então, quer dizer, professora, que o tatuzinho, o piolho de cobra e a aranha não são insetos? Não são insetos. E, geralmente, assim, até outros animais, né, às vezes répteis, às vezes, pelo sentimento de medo, nojo, às vezes algumas pessoas até colocam eles também como insetos. Então, o projeto, ele tenta mostrar, assim, principalmente os artrópodes, que eles podem ser encontrados, às vezes, pelas crianças e que não são insetos, para elas conseguirem diferenciar por essas características de quantidade de pernas e asas. Ah, que legal. Professora Jaqueline, muito obrigada por sua entrevista e parabéns aí pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, então. Eu que agradeço, Ana Flávia, a oportunidade, né, para falar sobre o projeto Meu Amigo Inseto. E reforço o pedido, né, às escolas que estão interessadas, a gente passou os contatos. Na página da Escola de Agronomia também tem informações sobre o projeto, que eles entrem em contato para a gente agendar, tá? Obrigada a todos, um bom dia. Tá certo. Essa foi a participação da professora Jaqueline Magalhães Pereira, da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás. Ela é coordenadora do projeto de extensão Meu Amigo Inseto, um novo olhar para a relação dos insetos com o homem. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já. O Intercampus volta já. Estude na UFG. A UFG é pra você. Oi, meu nome é Dimitria e eu faço bacharelado em direção de arte na UFG. Eu escolhi esse curso porque desde pequena eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, muito artista, e eu sempre gostei de pintar, de desenhar, eu sempre gostei de costurar, sempre gostei da cena teatral. Eu lembro de ter muitas memórias minhas indo pra teatros, indo pra cinema. Eu sempre gostei muito de arte e sempre quis estar envolvida nisso. Pra você ingressar na direção de arte, eu acho que primeiramente você tem que gostar de arte, você tem que ser uma pessoa criativa, proativa, mas também tem que saber lidar com pessoas e gostar de trabalhar coletivamente. Na direção de arte, você aprende a fazer o cenário, o figurino, maquiagem, você aprende a fazer iluminação, muitas das coisas que a gente consegue fazer tanto no teatro quanto no cinema e em uma agência de publicidade também. O diretor de arte pode trabalhar no teatro, na visualidade de espetáculos de dança, shows, performances, mas também pode trabalhar no meio audiovisual, na publicidade e propaganda, e pode até se tornar um artista visual. Se você gosta de arte, é uma pessoa proativa e gosta de botar a mão na massa, vem pra direção de arte. Estude na UFG. A UFG é pra você. Uma campanha Prograde UFG e Fundação RTVE. Apoio TV UFG e Rádio Universitária. Voltamos a apresentar Intercampus. A prática de exercícios físicos é uma grande aliada no combate ao estresse e ao sentimento de raiva. Isso é o que indica uma pesquisa científica que vem sendo desenvolvida na Universidade Federal de Goiás. Esse estudo está sendo realizado pelo profissional de educação física Thales Costa, que faz mestrado na Faculdade de Medicina da UFG, com orientação do professor Cláudio Lira, da Faculdade de Educação Física e Dança, também da UFG. Na pesquisa, ele analisa a relação entre atividade física e níveis de raiva em pacientes. Para saber mais sobre o trabalho que está fazendo, né, a gente vai conversar agora com o pesquisador Thales Costa. Olá, Thales, obrigada por falar com a gente aqui na Rádio Universitária. Olá, boa tarde. É um prazer estar falando com vocês e obrigado pelo convite. A gente é que agradece. Então, Thales, o que você observou aí nessa relação entre o sentimento de raiva e a prática de exercícios físicos que motivou a sua pesquisa? Bom, o exercício físico já é comprovado que ele é uma ferramenta não terapêutica, uma ferramenta terapêutica não medicamentosa que ajuda em diversos tipos de doenças, né? Doenças cardiorrespiratórias, doenças pulmonares e também algumas doenças mentais, alguns transtornos mentais. Por que o exercício físico faz isso? Ele aumenta os níveis de serotonina, ele promove o bem-estar e ele diminui as emoções negativas. Então, por isso, a gente pode hipotetizar que o exercício físico pode ter um papel importante
no sentimento de raiva. Principalmente porque existe um sistema chamado sistema límbico, que faz parte do nosso sistema nervoso, e esse sistema ele comanda todos os sentimentos. E ele também comanda o sentimento de raiva. E já foi provado que a atividade física, ela influencia inteiramente esse sistema. Então, com base nisso, a gente hipotetizou que o exercício físico poderia melhorar sentimentos de raiva. E aí, Thales, pelo que eu li sobre sua pesquisa, né, o resultado não é só durante a prática do exercício físico, mas isso perdura, né? Como é que você fez a sua pesquisa? Como é que foi esse público escolhido aí para o trabalho? Bom, o público escolhido para o trabalho, nós utilizamos mais por conveniência o público universitário, mas ele era aberto a todo mundo de 18 a 40 anos. Mas como nosso laboratório está localizado no Samambaia, nós preferimos utilizar a galera ali do Samambaia por ser um pouco mais acessível, né? Mas a pesquisa foi feita da seguinte forma: os voluntários visitavam o laboratório 2 vezes. Nas 2 vezes eles viam um pacote de imagens. Esse pacote de imagens ele é altamente validado também pela ciência e já foi usado em muitos estudos para estimular sensorialmente algum sentimento, seja ele de felicidade, tristeza, nojo, etc. Então é um conjunto de imagens que tem vários tipos de imagens. Nós fizemos 2 pacotes. Um com imagens aversivas, que era com o objetivo de gerar raiva na pessoa, e outro com imagens neutras, com o objetivo de não gerar nada, de ser neutro, como um controle. O que nós observamos foi que, utilizando um questionário de raiva, para avaliar a raiva do indivíduo, nós observamos um aumento do nível de raiva após a apresentação das imagens aversivas. Certo. E aí vocês puderam observar, então, o quê? Que, ao final, quem praticava exercício físico, mesmo vendo as imagens que geravam raiva, ficavam menos estressadas, é isso? Exatamente. Quanto maior o nível de atividade física da pessoa, menos ela foi incentivada a ter raiva com a apresentação das imagens. Então, uma pessoa sedentária, ela foi mais estimulada, e uma pessoa que era ativa fisicamente foi menos estimulada. Então, a nossa conclusão foi que a raiva, ela gerou o exercício físico, a ser ativo fisicamente, ele gera uma espécie de proteção contra estímulos raivosos. Então, a pessoa ela tem um maior controle sobre a raiva. Que legal. E além do estresse, da raiva, né, algum outro sentimento aí também entrou no escopo da sua pesquisa? Sim, nosso laboratório trabalha bastante com transtornos mentais, né, principalmente ansiedade. Então, nós utilizamos a ansiedade também, questionários para avaliar a ansiedade pré e pós apresentação das imagens. Certo. Aí, no caso desse outro componente, o que vocês conseguiram descobrir? Bom, primeiro que o pacote de imagens aversivas gerou uma maior ansiedade, foi ansiogênico, né? Mas a gente não achou relação entre nível de atividade física e a ansiedade, apenas com a raiva. Entendi. E é possível saber aí que tipo de exercício físico pode ajudar mais no controle da raiva? Tem algum exercício aí que é mais eficaz nesse equilíbrio emocional? Assim, na nossa avaliação do nível de atividade física, nós utilizamos uma variável da fisiologia chamada VO2 máximo. Essa variável é o nível de condicionamento cardiorrespiratório da pessoa. Então, quanto maior o VO2 máximo, que é expressado em um número, né, maior o nível de condicionamento físico da pessoa. E esse VO2 máximo é condicionamento cardiorrespiratório. Os melhores exercícios para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório são os exercícios aeróbicos. Porém, eu ressalto aqui que qualquer tipo de atividade física vai promover benefícios, sejam benefícios físicos, tanto benefícios mentais. Então, a dica que eu principalmente meu orientador sempre fala, meu orientador o Cláudio sempre fala, é praticar exercício físico. Independente se seja aeróbio, independente se seja uma dança, uma luta, natação, musculação, o importante é fazer a prática, né? A prática de exercício físico. Uhum. E nessa pesquisa, Thales, vocês avaliaram também aí por que as pessoas, né, e por que algumas pessoas sentem mais raivas, e em que situação elas ficam mais estressadas? Vocês conseguiram identificar isso também? Na verdade, não. Nós utilizamos apenas as imagens, né, e junto com a pesquisa, houve um questionário para avaliar a raiva da pessoa durante o dia a dia, não apenas naquele momento.
E também nessa avaliação nós identificamos o nível de atividade física como uma importante ferramenta para evitar-se ter raiva no dia a dia. Então, pessoas com um nível de atividade física maior, elas demonstraram ter mais controle e demonstraram expressar menos sua raiva no dia a dia. E aí, Thales, você não terminou seu trabalho ainda, né? Mas finalizado o seu trabalho, como é que vocês pretendem divulgar isso, né? Para que as pessoas possam ter ideia, né, de que o exercício físico ele traz muito mais benefícios do que a gente pode imaginar, né? Sim, é inovador porque nunca ninguém pensou que o exercício físico podia atuar, né, também com a raiva, né? Então, eu acho até para o profissional de educação física essa informação é importante, né, Thales? É muito importante, né? Porque no dia a dia nós estamos sempre sujeitos a situações estressantes, né? No trânsito, às vezes brigamos com algum parente, então a gente tem situações estressantes no nosso dia a dia. E aí a nossa pesquisa vai mostrar que o exercício físico pode atuar para evitar esse tipo de situação, não evitar esse tipo de situação, né? Mas evitar que você seja influenciado negativamente para essas situações estressantes. E mesmo que a gente faça só um pouquinho de exercício físico, será que a gente consegue esses benefícios? Bom, as diretrizes mundiais de atividade física sugerem uma prática de 150 minutos de atividade física moderada por semana ou 75 de atividade física intensa. Então, 150 minutos não é muito, né? É uma quantidade, são 2h30, né, de atividade física numa semana inteira. Porém, mundialmente, uma das maiores desculpas para se não praticar exercício físico é a falta de tempo. Portanto, só 75 minutos de atividade física intensa já é suficiente por semana. E os benefícios aí são muitos, né? A gente pode até brigar menos no trânsito, né? Isso seria muito legal. Tá certo. Thales, muito obrigada por sua entrevista aqui à Rádio Universitária. Parabéns pelo seu trabalho e sucesso aí, então, na finalização do seu mestrado. Obrigado a você. Foi um prazer falar com vocês. A gente que agradece. Nós conversamos com o profissional de educação física, Thales Costa, que pesquisou a relação entre a atividade física e os níveis de raiva. O Intercampus vai ficando por aqui. Os trabalhos técnicos hoje foram do George Barbosa. Obrigado pela audiência e até amanhã.